Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo. Afrodite. Pathétique. 8 de janeiro de 1918. Hazel havia descoberto que podia ter a cabana da Semi só para ela de manhã cedo. Ela e sua colega de quarto dormia até tarde, e Colette, no aposento ao lado, também. As mulheres mais velhas, a senhora Davis e a senhorita Hooters, uma voluntária de meia-idade, acordavam abismalmente cedo e, durante boa parte dos dias, participavam de reuniões de planejamento com o secretário-chefe de St. Nazaire, o Sr. Wallace. Elas penteavam o cabelo só para ele. Aquilo permitia que Hazel tivesse uma hora para se entreter sem incomodar ninguém. Na terça-feira, ela pegou um livro de canções populares que encontrara no banquinho do piano e começou a fazer leituras à primeira vista das músicas mais pedidas. Eram melodias leves, várias marchas militares e canções divertidas como aquelas que seu pai tocara no Town Hall. Hazel mudou para um rondó animado de Mozart e fez com que ela sorrisse. E depois tocou o segundo movimento da sonata para piano número 8 de Beethoven, principalmente o Adagio Cantabile. Pathétique, uma música terna e romântica, repleta de saudade. Ela tocou para James. Volte para mim, volte são e salvo para casa, que você não sofra nenhum infortúnio na linha de frente. E de repente ela estava de volta ao festival da paróquia, de volta aos braços dele, de volta ao nervosismo e ao pavor e à felicidade e à calidez e à lã e ao cheiro de loção pós-barba e uma bochecha macia suavemente apoiada em sua testa. As memórias eram tão vívidas e nítidas como no dia que o conhecera. As mãos de Hazel pousaram em seu colo. Um acorde ecoou pelo palco vazio. Não pare. Hazel deu um pulo. As pernas do banquinho do piano rasparam no chão. Ela não conseguiu avistar quem tinha falado. Desculpe. Um rapaz surgiu das sombras. Não quis assustar você. Era um soldado, um jovem negro e alto. Não me assustou, disse Hazel. Só achei que estivesse sozinha. Você é britânica, comentou o rapaz, surpreso. E você não é. Ela estendeu a mão. Meu nome é Hazel Windcott. Sou do leste de Londres. O rapaz apertou a mão dela. É um prazer conhecer você, senhorita Windcott. Sou Aubrey Edwards, do norte de Manhattan. E a senhorita jamais deveria ter medo de subir ao palco. Hazel sorriu. É muito gentil da sua parte dizer isso. Agora que ele tinha se aproximado do palco, adentrando o pálido raio de sol, ela pôde observá-lo melhor. Aubrey tinha a postura aprumada de um soldado, mas não a rigidez que costumava acompanhá-la. Várias vezes os olhos dele se desviaram, famintos para o piano. Você toca? Perguntou ela. O rosto dele se iluminou. Toco. Ele começou a se abeirar do instrumento. Faço parte da banda do 15º Regimento de Infantaria de Nova York. Que maravilha! Exclamou Hazel, batendo palma. O concerto da semana passada foi fabuloso. O som de vocês, incrível! Os soldados passaram dias comentando sobre a apresentação. Nada como fazer vocês baterem os pés. Aubrey sorriu. Nós trabalhamos nos trilhos de dia, ensaiamos e fazemos apresentações à noite, explicou. Os soldados da banda militar têm dupla função, mas foi para isso que me alistei. Por favor, sente-se. Hazel indicou o banquinho do piano. Os pianos das cabanas de recreação sofrem demais. Na próxima vez que alguém tocar Over There, os martelos vão quebrar. E chopsticks. Umas 20 vezes por dia, alguém se senta para tocar chopsticks. Ele se acomodou diante das teclas e as explorou, tocando uma breve escala cromática. Nada mal para um piano do exército, comentou Aubrey. Ele logo se pôs a tocar chopsticks. Hazel cruzou os braços. Engraçadinho. Não há nenhum piano na cabana dos soldados negros, no acampamento Lusitânia, disse ele. Tinha um, mas quebrou.
Um pouco acanhado, Aubrey experimentou tocar a linha melódica da sonata de Beethoven, que Hazel tinha tangido antes. É isso? Ela sentiu. Você é bom de ouvido. Então veja só isso aqui. Aubrey deixou o compasso mais ligeiro, tocando acordes saltitantes com a mão esquerda e com a direita oitavas agudas e cheias de firulas entre as notas. Ele acrescentou uma linha de baixo forte, sempre que o acompanhamento da mão esquerda pausava. Hazel observou admirada. Você fez mesmo isso? Ele ergueu as sobrancelhas. Você me viu, não foi? Ela balançou a cabeça. Digo, você já fez isso antes? Com a Pathétique de Beethoven? Aubrey fez uma careta. Não sei se isso significar patético em francês. Hazel riu. Não é patético. É melancólico, triste. Como sentir saudade da pessoa amada. Tudo bem, então, disse Aubrey. Não, nunca toquei a patética do Sr. Beethoven antes. Fui além disso e corrigi os erros dele. Hazel ficou boquiaberta. Os erros? Quem é que quer ouvir uma música triste? Quem tem tempo para isso? Isso sim é patético, se quer saber minha opinião. Hazel se sentou ao lado de Aubrey e observou as mãos dele com atenção. Ao ver que tinha uma plateia que o apreciava, Aubrey se deixou levar, dominando o teclado. Até mesmo Hazel, que era pianista, não conseguiu compreender a agilidade frouxa e a velocidade absurda das mãos dele. Você não é Aubrey Edwards, declarou ela. Você é Scott Joplin, ou o rei do ragtime americano. Ele bufou. Não se engane, sou Aubrey Edwards. Scott Joplin bem que gostaria de ser eu, ou teria sido, mas ele morreu. Então ele provavelmente está desejando muito ser eu, ou qualquer outra pessoa, na verdade. Você deve ser a reencarnação dele, então, disse Hazel. Mostre-me como fez aquilo. Não tem segredo, explicou Aubrey. Você toca música, descobre o tom e preenche as progressões de acorde. Depois, é só florear um pouco. Aubrey deixou os dedos pairando sobre o teclado. Se eu fosse mesmo a reencarnação de Joplin, teria que ter crescido bem rápido. Ele morreu na última primavera. Aubrey deu de ombros. Mas minha mãe sempre disse que eu sou um bebezão. Então, quem sabe? Hazel riu. Você é uma figura, Sr. Edwards. Por favor, disse ele. Se é para sermos amigos, insisto que me chame de Vossa Majestade. Hazel gargalhou. Você disse que eu sou o rei do ragtime. Ele balançou as sobrancelhas para ela. Na verdade, sou o imperador do jazz. Você é o bobo da corte, provocou Hazel. Nunca conheci ninguém como você antes, Vossa Majestade. Ele mudou de tom e tocou uma música que ela não reconheceu. Assim? Perguntou Aubrey. Ela quiesceu. É de Memphis Blues. Você que escreveu? Quis saber Hazel. Ele riu. Bem que eu queria. Foi um cavaleiro chamado Sr. W.C. Hand, também do Harley. Nota de rodapé. W.C. Hand é um compositor e músico estadunidense considerado o pai do blues. Harlem? É a parte do norte de Manhattan em que eu moro. Várias pessoas negras vivem lá. Aubrey tocou e ela observou fascinada. A fluidez do estilo dele a intrigou. Ele tocou e tocou frases musicais e refrões. Era como se ele entendesse como a música era construída e pudesse construí-la de novo, recriando-a como quisesse. Aubrey não apenas tocava, ele brincava com a música. Quando você diz, senhorita Windcott... Hazel, por favor. Vossa Alteza, Hazel de la Windcott. Aubrey olhou de canto de olho para ela. Quando você diz que nunca conheceu ninguém como eu antes, quer dizer que nunca conheceu um camarada negro? Hazel se recostou no piano e olhou séria para ele. Não, disse ela. Quis dizer que nunca conheci ninguém com o seu humor e confiança. Ela fez biquinho ansiosa. Estou certa de que foi tudo o que quis dizer, não foi? Ele a encarou por vários segundos. A música seguiu ininterrupta. Não tenho como saber a resposta disso, disse Aubrey. Você já conheceu algum camarada negro antes? Bem, é claro que já.
respondeu Hazel. Londres tem pessoas de todos os cantos do mundo. Caribe, Somália, Nigéria, Costa do Ouro, África do Sul, Quênia e há vários outros lugares da África. Lugares colonizados pela Grã-Bretanha? Ela concordou. E onde eu moro, no leste de Londres, há vários homens negros que trabalham nas docas. Conhece bem algum deles? Não, admitiu ela. Mas não conheço nenhum homem branco que trabalha lá também. Aubrey lançou um olhar interrogativo para Hazel. Você vive em uma torre de marfim? Ela sentiu que mereceu a provocação. Se já vivi, respondeu ela. Vim até aqui para sair dela. Aubrey começou a tocar outra música. Era familiar, mas havia um fio sombrio costurado nela. Hazel a reconheceu. É o toque da alvorada. Como se chama? Heavily. Era o toque da alvorada. Devolveu Aubrey, altivo. Estou corrigindo os erros. Ela riu. Adorei conhecer você, Vossa Majestade. Ele aquiesceu com imponência. Digo mesmo, Vossa Alteza. Mas você precisa retirar o que disse sobre Beethoven cometer erros. Aubrey a encarou com um olhar contundente. Todo mundo erra. Acho que sim, mas menos eu. Ela arfou. Você é inacreditável. Ele piscou. Nisso você tem razão. Hazel sorriu. Ela já tinha começado a escrever mentalmente uma carta para James sobre o jovem pianista ultrajante. Ela duvidava de que conseguiria captar o humor das piadas dele. Você vai voltar para tocar mais, não vai? Ele assentiu, brincando com um toque da alvorada, até que uma voz sonolenta com um sotaque adorável falou. Não basta ser um estirado da cama uma vez por dia com essa música de corneta? Era Colette, totalmente despenteada saindo do quarto. A camisola de seda muito curta e as pernas longas estavam cobertas por um penhoar de seda aberto. A música parou. O rei Aubrey Edwards piscou. Colette guinchou e fechou o penhoar. Hazel ficou de pé, sentindo que deveria fazer alguma coisa, mas era difícil decidir qual dos amigos precisava de mais ajuda. Colette sufocou uma risadinha com a mão. Os olhos dela faiscaram. Sem tirar os olhos de Colette, Aubrey estendeu a mão para Hazel. Foi um prazer conhecer você, senhorita Wintcott, disse ele. Eu com certeza voltarei. Aubrey tocou o chapéu para se despedir de Colette. Senhorita? E eu, disse Colette arquejando, certamente estarei vestida. Não se preocupe, disse o impenitente imperador do jazz. Eu vou voltar mesmo assim. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Correio do Meio-Dia. 9 de janeiro de 1918. Ellen Francis irrompeu ruidosamente pela porta, balançando o maço de cartas. O correio chegou! Hazel tentou não se lançar sobre ela. Sem dúvida, ela receberia uma carta de James. Ellen passou as correspondências. 4 cartas para Colette, da tia dela em Paris, e 3 de Dog Boys. 2 para Ellen, várias para a Sra. Davis. 2 cartas para Hazel. Uma de Georgia Fake e outra da mãe. Era quase uma traição se sentir decepcionada com aquilo. Hazel se aconchegou em um sofá de canto e leu a carta da mãe, que se continha mais perguntas do que novidades. Apelos para que Hazel se agasalhasse, tomasse cuidado com americanos insistentes, ficasse livre de perigo e voltasse logo para casa. Ela também incluiu notícias sobre como o Arthur, de seu pai, estava piorando no inverno, e fofocas da paróquia, das vizinhas solteiras e amantes de ópera do andar de cima e do barbeiro barulhento do andar de baixo. Hazel pegou uma folha de papel de carta do estojo de escrita e tentou compor uma resposta. Posso? Ela ergueu o rosto e se deparou com Colette. Hazel deu tapinhas no assento ao lado. Más notícias? Colette observava o rosto de Hazel. Ou nenhuma notícia? Hazel não conseguiu responder. Às vezes, não receber notícia nenhuma é pior, disse a moça belga. Pelo menos quando recebemos más notícias, não ficamos mais nos perguntando se vamos receber alguma notícia. Você queria saber de alguém especial? Hazel ponderou sobre aquela ideia deliciosa e terrível. Contar a alguém sobre James. Contar aos seus pais havia sido mais um pedido de desculpas do que uma confissão.
Será que Colette pensaria que ela era tola? Eu, que não queria perder nada, me espremi entre elas no sofá. Conheci um rapaz, falou Hazel hesitante. Logo depois que ele se alistou, logo antes dele partir para a França. Colette, como fazem os melhores ouvintes, esperou. Ele é adorável. Hazel percebeu que estava sussurrando. Nós nos conhecemos e nos divertimos muito juntos. Ela engoliu o embaraço. Só o conhecia alguns dias antes dele ir embora. Mas você sente como se o conhecesse desde sempre. Hazel assentiu. É assim que tem de ser. Não faz sentido nem para mim, admitiu Hazel. O quanto eu sinto a falta dele. O quanto eu penso nele. Ela ruborizou. Parece que não tenho direito. Qual é o nome do seu soldado? James Aldrich. Você tem uma fotografia dele? Ela tirou do estojo de escrita como se estivesse entregando a Colette seu próprio coração pulsante. Colette observou a fotografia. Oh, Jacques, disse ela. Vous êtes très beau, et très gentil. Hazel ficou radiante. Acha mesmo? É claro que sim, respondeu a amiga. Ele é bonito e gentil. Ah, ele é. Hazel afundou nas almofadas do sofá. A fotografia não faz jus a ele. Ele adora música e dançar e me faz rir o tempo todo. Ele é atencioso, bom e ambicioso, mas de um jeito bom. E quer construir abrigos e hospitais e... Ela estava divagando, idealizando. Não conseguia evitar. Ele parece um sonho. Colette me fez ganhar o dia. Só espero que a guerra não mude, sabe? Pensativa, Colette encarou a amiga. É inevitável. A guerra vai mudá-lo. O coração de Hazel ficou exprimido. Mas isso não significa que seu carinho por ele também vai mudar, nem o carinho dele por você. Hazel tentou imaginar o futuro e não viu nada além de névoa e fumaça. Faz 3 semanas desde que recebi a última carta dele, admitiu Hazel. Fico tão preocupada que ele possa ter se machucado, que alguma coisa possa ter acontecido com ele, não? Hazel não conseguiu confirmar a pergunta. Não conseguiu aceitar aquilo como uma possibilidade. É claro que você se sente assim. Colette respondeu à própria pergunta. Mas se anime. Há vários motivos para a lentidão na entrega das correspondências. Soldados ficam resfriados, cartas são enviadas para o lugar errado, para a pessoa errada. E você acabou de chegar, não é? Talvez as cartas dele estejam indo para o seu endereço antigo. Colette, Hazel disse com cuidado. Você já... não, diga outra coisa. Você já se apaixonou? Tarde demais. Minha pergunta predileta. Colette titubeou. Sim, respondeu, baixinho. Já. Meu querido Stefan, que homem ele teria sido. As coisas que eu teria feito com os dois. O que aconteceu? Colette ficou surpresa por Hazel não ter entendido. Os alemães atiraram nele. Ah, meu Deus! Hazel deixou escapar um soluço e segurou o pulso de Colette. A dor oriunda da morte dele, do garoto que nunca nem conhecera, a golpeou como uma onda gigantesca. Ah, Colette, como você suportou? Colette apanhou um lenço e alguns bombons. Hazel aceitou ambos de boa vontade. Que cena ridícula! Falou entre soluços. Você sentada aqui, calmamente me consolando, enquanto me debulha em pranto por causa do seu xodó? Não é ridículo coisa nenhuma, respondeu Colette. Suas lágrimas são para o seu Jacques. Você, que espera que ele seja poupado do pior, acabou conhecendo alguém com quem isso aconteceu. A tempestade passou, deixando Hazel inchada e exausta. Como você seguiu em frente, Colette? Perguntou ela. Não parece ter sido afetada pelo luto. Quem disse? Ela sorriu por um instante, depois ficou séria. Todo ano eu acendo uma vela para o meu pobre Stefan, disse. E para minha família também. Ela segurou a fotografia de James. De dia, me mantenho ocupada, mas não consigo dormir muito. É durante a noite que eles voltam para mim. Surpresa, Hazel buscou o olhar da amiga.
Colette deu um sorriso melancólico. Não estou falando de fantasmas. A não ser que fantasmas possam ser memórias. Hazel desejou não ter arrastado a amiga a ter uma conversa tão penosa. Os americanos são louquinhos por você. Por que nenhum deles ainda te conquistou? Os Yankees? Colette imitou o sotaque. Não, merci. Eles estão apenas de passagem. Talvez um deles volte para você. Ela deu de ombros. Ele estaria perdendo tempo. Colette devolveu a fotografia a Hazel. Você me perguntou como eu suportei. Ela olhou para o palco, para a zona de café, as prateleiras de livros e jogos. O trabalho tem me ajudado. Ter alguma coisa para fazer todos os dias. É uma sensação poderosa. Requer que eu ajude os outros a lidar com os problemas deles. Colette fez uma pausa. Fazer com que eles sorriam um pouco é uma cura muito mais eficaz do que qualquer coisa prescrita por um médico. Hazel esperou. Eu penso nos soldados, prosseguiu Colette. Na guerra e em como ela não me matou, mas em como pode matá-los. Isso significa que sou sortuda. Tento distribuir um pouco de gentileza, um pouco de paciência. Ela balançou um dedo. Mas, quando eles ficam, como é que vocês dizem, atrevidos? Aí eu não tenho paciência nenhuma. Ela deu uma piscadela. Hazel estremeceu. Por enquanto tinha sido poupada daquela indelicadeza. Mas Ellen tinha histórias para contar quase todas as noites sobre algum soldado confiante demais. E eu achei que os soldados iriam querer ouvir música, pensou Hazel. Sou tão ingênua. Hazel desembrulhou um bombom e comeu um pedaço. Colette pegou outro e fez o mesmo. Elas ficaram ali, sentadas e pensativas, comendo chocolates e pensando em rostos diferentes. O de Hazel estava longe. O de Colette tinha ido embora para sempre. E é claro, há a música, disse Colette, tentando abocanhar um pedaço de caramelo. Hazel assentiu. A música. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares. Tiro ao alvo. 7 de janeiro de 1918. Armas, armas. Havia armas por todo lado. Armas penduradas como fileiras de tacos de beisebol nas laterais, feitas de chapa de aço corrugado dos abrigos Nissen. Armas potentes explodindo na frente, mísseis assobiando. O estrondo dos revólveres Webley e dos rifles Linfield. Armas seguradas por recrutas, já não tão recém-chegados assim, todos enfileirados para o tiro ao alvo. Uma arma nas mãos de James, a Linfield MK3, uma belezinha de madeira macia e sedosa. Ele apoiou no ombro e, através do orifício, olhou para o quadrado que alinhava sua visão. Quantos soldados seguraram você antes? Perguntou ele. Eles estão mortos agora, no hospital? Quantos alemães você matou? Eles sucumbiram rapidamente ou sofreram? A arma guardou seus segredos. O rifle é a vida de vocês, disse o treinador. Quando realizarem um ataque, quando os Jerrys atacarem vocês, na terra de ninguém, ele precisa estar sempre limpo e carregado. Sua velocidade com o rifle vai determinar se os Jerrys vão morrer por este país ou se vocês vão. Deixem os Jerrys serem os heróis. Assim, vocês voltarão para casa e beijarão as garotas de vocês. O rosto de Hazel surgiu. Mas o rapaz, asseado, que chamou a atenção dela se fora. No lugar dele, havia um bruto imundo coberto de terra. Mãos ressecadas, unhas emporcalhadas, rosto encardido, áspero, pela barba por fazer. Os camaradas de James tinham mudado. Billy Nutley estava mais magro, mais musculoso. O rifle parecia de brinquedo nos braços dele. Chad Browning, o ruivo magrelo, ainda era esguio, mas agora tinha uma postura imponente. Ele sabia para que a arma servia. Mick Weber, o pedreiro, já era forte, mas estava mais ágil e sempre era o primeiro a terminar a pista de obstáculos. Frank Mansell ainda era Frank Mansell. Era uma percepção reconfortante. E agora, James estava ali, mexendo no mecanismo da ação de ferrolho, apontando e atirando.
Desmontar o ferrolho, que no começo tinha sido uma tarefa dificultosa e atrapalhada, agora era algo que ele fazia sem esforço, de forma automática, em menos de um segundo. Aquilo transformava os soldados britânicos em uma máquina mortífera implacável. Armas letais a serviço do Marechal Haig. São eles ou você. Carregar! Ele desembolsou o cartucho e carregou o rifle. Apontar! James espiou o alvo pelo orifício da arma. Algum Tommy engraçadinho tinha pintado Wee Willie Winkie no alvo de madeira cortado em formato humano. Um dos muitos apelidos do Kaiser Wilhelm. Nota de rodapé. Tommy é um termo usado para se referir aos soldados britânicos. Na terra de ninguém, quando combatentes alemães queriam falar com algum britânico, gritavam Tommy! E Wee Willie Winkie é uma canção de ninar escocesa do século XIX. Mirem, atirem e observem para onde vai a bala. A diferença entre o lugar para o qual vocês apontaram e o lugar onde ela foi parar é o ajuste que precisarão fazer na próxima vez. Não está ventando hoje, então a distância e a direção vão dar a vocês a tolerância da qual atiraram dessa distância precisarão no futuro. Os soldados se entreolharam para confirmar se havia problema em admitir que não tinham entendido nada do que fora dito. Vejam só, é simples. Se mirarem no meio do peito e a bala perfurar o cérebro dele, significa que o rifle atira quase 30 centímetros mais alto do que o esperado. E são mais de 20 metros de distância. Seria diferente se fosse mais longe. Então, se quiserem acertar o coração, mirem na virilha. Se o alvejarem na virilha, tudo bem também. Armas em punho, engatilhar. James expirou e engatilhou o rifle. Apontar! Ele centralizou o alvo e o manteve firme nas duas letras L que compunham o nome Willie. James roçou o dedo na curva de aço do gatilho. Fogo! Ele sentiu o coice do rifle no ombro. A bala perfurou o coração de madeira de Winkie. À esquerda de James, Weber assobiou admirado. Olha só para você, Aldrich. Willie Winkie é um homem morto. James mal pôde acreditar. Pura sorte. Nada disso, discordou Weber. Você tem um bom olho. Frank Mansell protegia o rosto do sol invernal. Boa arma. Agora calculem a tolerância, bradou o treinador. Prontos? Descarregar. Kachunk! Dezenas de soldados, em uma simetria mecânica imortal, desmontaram os ferrolhos e as câmeras cuspiram os cartuchos de bala na lama derretida. Preparar! Apontar! Fogo! Mais um tiro certeiro. Descarregar! Kachunk! Vejam só essa diferença. Equiparem as duas. Apontar! James expirou e mirou o coração. Fogo! Ele errou o alvo por 5 centímetros, mas o tiro ainda tinha sido fatal. Descarregar! Kachunk! Apontar! James expirou de novo. Fogo! Descarregar! Apontar! Fogo! Por hoje é só. Descansar. Cartuchos estavam espalhados como alpiste aos pés de James. Parecia que ele tinha levado um coice de cavalo no ombro, mas sua pulsação reverberava. Ele gostava de atirar. Era uma pena, pensou ele, que os alemães não fossem feitos de madeira. Vão jantar, disse o treinador. Ele acenou para outro comandante e apontou para o alvo de James, elogiando seu desempenho. Um rubor de orgulho em um dia frio, até que era bem-vindo. Será que havia como compartilhar aquilo com Hazel, sem parecer muito convencido? Ele apanhou seus pertences e começou a caminhar na direção do refeitório com os outros. Mas o treinador o chamou. Espere um segundo, soldado. Aldrich, disse James. Ele aguardou em posição de sentido. O treinador parou ao lado dele, acompanhado pelo outro comandante. Você caça, Aldrich? James balançou a cabeça. Não, senhor. Já praticou o tiro ao prato? Não, senhor. É mesmo?
O treinador coçou o queixo e lançou um olhar contundente para outro comandante. Você fez um trabalho excelente hoje. Registraremos isso no seu arquivo. Ele acenou com a cabeça para James. Descansar, soldado. Pode ir para o refeitório. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite, cantora. 12 de janeiro de 1918. Alguns dias depois, Hazel e Colette passaram mais uma noite ao piano, ensaiando. A voz rouca de Colette, charmosa e grave, era hipnotizante. Hazel mal podia acreditar no talento da amiga. Sua voz crepitava de saudade. Talvez, pensou Hazel, fosse preciso sofrer muito para cantar daquele jeito. Ela sentiu a vivacidade fazendo sua coluna arrepiar. Aubrey ouviu o canto da sereia antes mesmo de encher a mão com um punhado de pedrinhas e atirá-las na janela. Quem é que cantava assim? Ele tinha que descobrir. A música era estrangeira, mas com uma voz daquelas não fazia diferença. Ele jogou as pedrinhas e esperou. Nada. Ele pegou mais um punhado. Hazel destrancou a porta e espiou um dos cantos externos da construção. Quem é? Sou eu, disse Audrey, fazendo uma mesura. O rei do ragtime e o imperador do jazz. Aubrey, você voltou! Ela o chamou. Finalmente! Ele se recostou na porta. Fiquei ocupado com os concertos. Que maravilha! Não vai entrar? Não posso, respondeu ele. Tentei vir hoje à tarde, mas uma senhora me mandou embora. Oh, Aubrey, sinto muito. Hazel ficou nauseada. Que tal entrar agora? Aubrey hesitou. Não vamos nos encrencar? Ninguém vai descobrir. A senhora Davis já foi se deitar. Que rebelde que ela estava se tornando. Mas não havia muito o que fazer, tendo em conta uma regra daquelas. Será minha vingança. Ela não me deixou tocar para os soldados negros. Aubrey seguiu Hazel e entrou. Por que você não estaria segura lá? Ele disse com azedume. Eles foram até o palco, onde Colette reordenava as partituras e cantarolava trechos de uma canção. Aubrey tirou o cap e se curvou em cumprimento. Colette estava vestida daquela vez com a blusa e a saia do uniforme, mas não ficou nem um tantinho decepcionado. Aubrey Edwards, ao seu dispor, disse ele. É um prazer conhecer a senhorita. Você ainda não conheceu, respondeu Colette. Então ficarei ainda mais contente, devolveu o implacável Aubrey, quando você me conhecer. Ele olhou para Hazel e depois para Colette. Era você que estava cantando agora há pouco? Hazel observou o jovem Aubrey lançar seu charme para Colette. Isso vai ser divertido. A amiga era bem seca quando queria. Quando os Dog Boys tentavam chamar a atenção dela, Colette apenas sorria e lhe servia limonada. O rei encarou Hazel com os olhos faiscando. Vossa Alteza, sussurrou de forma teatral. Você pretende me apresentar a sua amiga encantadora ou terei que adivinhar o nome dela? Adoraria ver você tentar, disse ela. Esta é minha amiga Colette Fournier, uma cantora extraordinária. Colette, esse é Aubrey Edwards, rei do ragtime e imperador do jazz. Colette estendeu a mão para um aperto, mas Aubrey a beijou. O que é jazz? Quis saber Colette. É o tipo de música que a banda tocou aqui na semana passada? C'est fantastique. Aubrey se impertigou todo. Isso mesmo, jazz ou alguma coisa parecida, disse ele. Não somos apenas a melhor banda do exército americano, somos a melhor banda da guerra inteira. Nossa batida de jazz vai contagiar vocês até o último fio de cabelo. Veja só o que ele sabe fazer, Colette. Hazel indicou um banquinho do piano para Aubrey. Ele começou a tocar a música dela e brincou com os acordes até mudá-los em um rag. Aquilo era brincadeira de criança para Aubrey, mas para Colette ele tinha aberto o mar vermelho da música. De novo, exigiu ela. Aubrey obedeceu, satisfeito. Logo eles estavam transformando outra partitura dela em ragtime. Apollo,
Você se lembra de como os músicos se sentiram ao passarem pelo batismo de fogo que foi conhecer o jazz? O ragtime cativou Colette. A mente dela borbulhou. Seus quadris gingaram. E lá se foram os velhos refrões melodramáticos que a faziam suspirar, as músicas triviais e alegres. Era como se lamparinas a óleo virassem elétricas. Era dinamite, voodoo, feitiçaria. Era atraente, assim como o sumo sacerdote musculoso acomodado no banquinho do piano. Ele tocava para Colette com um olhar cintilante, que dizia que havia muito mais de onde aquilo viera. Ela percebeu que seu olhar se voltava para Aubrey com mais frequência do que deveria, e que se demorava nele. «Non», Colette disse a si mesma. «Non, non, non». Mas havia um quê no rei do ragtime que não vinha só da música. Aubrey nunca tinha visto alguém que usasse perfume rococó direto de Paris e cabelos curtos e lustrosos com cachos presos daquele jeito. Tão glamurosa e ousada, e a beleza dela, contudo, foi a voz de Colette que o fisgou. Ela sabia para onde Aubrey seguiria com a música. Quando ele improvisava, Colette acompanhava, e às vezes até o conduzia para que ele fizesse uma modulação. Hazel começou a bocejar. Estava ficando tarde. Era hora de ir embora. Aubrey se levantou. «É melhor eu ir». As palavras mais difíceis que ele tinha dito em um bom tempo. Colette ofereceu uma mão a ele. «Enchanté». «Boa noite, Aubrey», disse Hazel. Ele foi até a porta. «Elas não disseram que você podia voltar», desaprovou a mãe dele. Aubrey sorriu para a noite gelada. «E eu preciso de convite?» Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo. O dia seguinte. 13 de janeiro de 1918. «Aonde você foi ontem à noite?» Joey Rice cutucou Aubrey nas costelas. Eles estavam na fila da latrina, tremendo de frio, esperando a vez. «Você está parecendo um defunto», disse Joey. «Ouvi você voltar. Era o quê? Meia-noite?» Aubrey esfregou os olhos. «Faz diferença, Rice. Atrapalhei seu sono de beleza?» Joey cutucou Aubrey no peito. «Tive que mentir para o Tenente Europe, dizer que você foi para a enfermaria depois do toque de recolher». Aquilo chamou a atenção de Aubrey. «Ele estava atrás de mim? Você deu sorte que não foi o Capitão Fish. Eu disse a ele que você estava com desarranjo». «Caramba, obrigado». Ele pulou em um pé só. «Vão logo aí, camaradas. Estou apertado». «Mas falando sério», insistiu Joey, «onde você foi?» Aubrey hesitou um pouco, mas acabou cedendo. «Você não pode contar a ninguém», ele falou no ouvido de Joey. «Conheci uma garota». «Aqui?» Joey arregalou os olhos. «Ela é bonita?» Aubrey revirou os olhos de um jeito sonhador. «Rapaz, você não faz ideia». Joey fez cara de espanto. «Vocês...» Aubrey empurrou pelo ombro. «Calado, Rice, não é nada disso». «Bem, não se invoque comigo, só estou curioso». Ele esfregou o ombro. «Então ela está na cabana da AMC, no acampamento Lusitânia? Eles têm umas moças lindas lá, mas a maioria só quer saber de trabalhar». Aubrey se lembrou do perfume de Colette. «Nada disso», respondeu ele. «A garota que eu conheci é belga». Joey ficou boquiaberto. «Você está parecendo um bacalhau», comentou Aubrey. «Sossegue o facho. Aquele comandante está olhando para nós». Joey fechou a boca. Depois de um instante, tornou a cochichar com Aubrey. «Então você arranjou uma rameira belga», disse ele. «Deram um jeito de se divertirem sozinhos, foi?» Aubrey afundou 2 dedos entre as costelas de Joey. «Ai! Diga isso de novo», sibilou ele, «e vou nocautear você. Eu falei que não é nada disso». Joey cotovelou Aubrey para fazer o colega recuar. «Pare com isso», reclamou ele. «É por minha causa que você não foi para a prisão disciplinar. Então eu seria um pouquinho mais grato». Aubrey ponderou sobre aquilo.
Talvez precisasse de um aliado novamente, pois ele com certeza voltaria. Bem, disse Joey. Como ela é, além de bonita. Aubrey suspirou. Você precisa ouvi-la cantar. Ela seria uma estrela dos Estados Unidos. Eles não têm estrelas aqui na Europa? Outro soldado desocupou a latrina. Por falar na Europa, disse Aubrey, o que o Tenente Europe queria comigo? Rice fingiu tocar trompete. Acho que era sobre o ensaio de hoje à noite da banda. Aubrey deu um tapa na própria testa. Hoje à noite? Droga! O que houve? Ele balançou a cabeça. Eu pretendia vê-la mais tarde. Olha só, começou Joey. Fomos proibidos pelo Capitão Fish de nos envolvermos com garotas. Ele baixou a voz. E se você flertar com uma moça branca, vai se meter em problemas. Aubrey, que não estava no clima de levar sermão, desejou nunca ter falado nada para começo de conversa. Deixe para lá. Eu acabei de conhecê-la, não a pedi em casamento nem nada. Joey o ignorou e continuou a falar inabalável. Já foi bem difícil chegar até aqui. Não estrague tudo. Nosso dever é trabalhar muito, tocar boa música e sorrir, não importa o que aconteça. Se você se envolver com uma boa moça branca, não uma rameira, digo, vai acabar morto. Ele começou a sussurrar. Ouvi alguns rapazes comentando sobre um regimento de fuzileiros navais. Vários sulistas estão fazendo ameaças. Aubrey dispensou o aviso. Fique tranquilo, Rice. Você se preocupa igual a minha mãe. Ele tocou o ombro do colega. Você vai ver só. Vou ficar bem. Nada de mal vai acontecer com Aubrey Edwards, rei do ragtime, imperador do jazz. Eu vou arrancar essa sua cabeçona desses ombros magricelos. Adoraria ver você tentar. Você é o rei dos idiotas, é isso que você é. Se for o caso, você é meu súdito fiel. Quem é magricelo aqui? A vez deles na latrina finalmente chegou. Um soldado saiu, franzindo o nariz. Deixa eu ir primeiro, falou Joey. Estou quase explodindo. Nem pensar. Albert saiu correndo e passou na frente. Você falou que eu estava com desarranjo. Não quero transformar você em um mentiroso. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo. No ensaio da banda. 13 de janeiro de 1918. Naquela noite, acompanhei Aubrey até o ensaio da banda para lembrá-los de seus objetivos. Ali, eu pensei, Afrodite não meteria o bedelho nos assuntos dele. Sem ofensa, deusa. Eu disse para vocês prestarem atenção. Clarinetes, fiquem quietos e escutem o que eu vou dizer. O tenente Europe olhou através dos óculos para a banda do 15º Regimento. Aubrey imaginou que uma percussão dos símbolos faria com que todos fechassem a matraca. Então foi o que fez. O tambor mormo, Noble Sisley, vocalista barítono, deu um peteleco na nuca de Aubrey. Ai! Meio minuto do olhar enviesado de Europe finalmente fez com que todos se calassem. Muito bem, vamos lá, disse ele. Temos muito que fazer hoje à noite. Mais 2 apresentações nessa semana, uma na Cabana 2 e outra no acampamento Lusitânia. Somos um sucesso em todas as tropas, rapazes, e entre os comandantes também. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Europe se permitiu dar um sorriso quando a banda comemorou e aplaudiu. Aubrey esfregou a nuca. Da próxima vez usaria o capacete para o ensaio. E não é só isso, continuou o regente. Parece que vamos botar o pé na estrada e percorrer a França. Uma turnê para melhorar o ânimo de todos até que o exército americano esteja aqui em peso. Aubrey deveria ter ficado empolgado. Era a chance que eu queria que ele tivesse. Mais visibilidade. Houve uma época em que tocar em vários lugares da França tinha sido o sonho dele. Agora, ele só conseguia pensar naquele rostinho bonito. É como eu digo a vocês, falou Europe. Salvamos vidas a cada música que tocamos. Está mais para cada baú que arrumamos, retrucou Alex Jackson, que tocava tuba. Um burburinho surgiu entre os rapazes. Eu sei que vocês estão fartos de fazer e desfazer malas e caixas, disse o tenente Europe. Viemos à França para lutar, então é o que vamos fazer. O coronel Hayward está resolvendo a situação. Mas também viemos para tocar jazz, então mãos à obra. Cis,
Vá passando essas partituras novas, por favor. Estão etiquetadas por instrumento. Noble Circe pegou o amontoado de páginas e começou a distribuí-las. O Tenente Europe consultou as próprias anotações. Vamos ver. Ah, sim. Flautinistas, vocês estavam um pouco atrasados em Star and Stripes Forever, anteontem. O que é que eu sempre digo? Sem vocês é só um monte de cornetas berrando. Se não tocarem no ritmo certo e no tom certo, vou ter que pegar um flautim e dar com ele na cabeça de vocês. Entenderam? Os músicos de sopro murmuraram e deram cotoveladas uns nos outros. O maestro voltou a ler as anotações. Ah, escutem só isso, rapazes. O exército ocupou uma estância de luxo para tropas americanas em licença. O lugar se chama Aix-les-Bains. Tem banheiras e um spa, montanhas, lago, cassino, cinema, tudo. É um lugar e tanto. JP Morgan e a Rainha Vitória passavam as férias lá. Vamos para lá no fim da turnê. Somos responsáveis pelo número de abertura. Vamos lá para repousar? Quis saber Pinkhead Parker, saxofonista. Não, vamos jogar roleta. Vamos tocar, respondeu Europe. Quem sabe, nas horas livres, vocês até possam, mas... Mas o quê? Pinkhead exigiu saber. Europe não falou por um instante. Estamos lá para entreter os outros, explicou ele por fim. A estância não está aberta a soldados negros. A banda ficou em silêncio, algo raro de acontecer. Aconteceu a mesma coisa em Nova York, disse Pinkhead. Tocamos para os ricaços, mas usamos a entrada de serviço e comemos a sopa na cozinha. Jim Europe suspirou. Vamos dar um jeito de contornar a situação, está bem? Todos os membros da banda estavam inexpressivos. O lugar é grande. Farei o possível para garantir que vocês se divirtam um pouco. O tambor-mor Noble Sisley entrou a partitura de Aubrey, que a aceitou. Desinteressado. Deixar Saint-Nazaire? Tocar Dixieland em uma estância extravagante? Vamos lá, Aubrey. É por isso que você se alistou. Aproveite. Mas ele só conseguia pensar na moça. Naquele momento, ele não pensava em como era um ótimo músico, nem em como aquilo podia alavancar a carreira dele. Foi seu servicinho sujo, deusa. Edwards! Edwards! Aubrey piscou. O Tenente Europe estava com as mãos nos quadris e olhava para ele. Está conosco hoje, soldado? Aubrey ficou de pé e deixou as baquetas a postos. Que tal olhar para a partitura de vez em quando? Qualquer idiota sabia ler uma partitura de percussão se entendesse de ritmo, e Aubrey era feito de ritmo. Estou olhando, senhor, tenente, senhor. Tem certeza? Risadinhas irromperam entre os músicos de sopro. Aubrey olhou ao redor. Atrás do tenente Europe estava Noble Sisley, um pouco mais para o lado e com uma expressão de tento, segurando uma partitura e apontando para o cabeçalho. Estava escrito Heavenly Blues, por A. Edwards, orquestração por Jazz R. Europe. Ah, murmurou Aubrey. Você está chegando lá, eu disse a ele. Você tem quase 20 anos e Jim Europe está orquestrando e tocando sua música. O futuro é todo seu. Este é o seu momento. Você está em uma bifurcação. Um caminho certamente vai partir seu coração. O outro o tornará imortal. Escolha a música. Mas ele só conseguia pensar em como a música soaria se Colette a cantasse. Deusa, você não joga limpo. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares, nas trincheiras. 9 de janeiro de 1918. Nada poderia ter preparado James Aldrich para a vida nas trincheiras. A mensagem chegou. Eles precisavam de reforços nas trincheiras, de modo que um novo grupo de combate foi formado. Os rapazes fizeram as malas e aguardaram o chamado do comandante. Eles comeram, mandaram cartas para casa, caso fosse a última. Os que acreditavam em alguma coisa rezaram e eles se muniram de 30 quilos de equipamento. Deram 6 recrutas ao todo. James Aldrich, Billy Nutley, Mickey Weber, Chad Brownwing, um tal de Alfie Gilchrist e outro chamado Vince Warren. 2 soldados que retornariam para lá, Frank Mansell, que eles conheciam, e Samuel Selkirk, que ainda não. Um comandante foi ao encontro deles. Bom dia, rapazes!
cumprimentou ele. Sou o Sargento McKendrick. Esse grupo de combate está sob minhas ordens. Vocês são o 3º grupo de combate, 1º pelotão, Companhia D, 39ª Divisão. 3º, 1º D, 39ª. Alojados fora da cidade de Gouzecourt. James tentou memorizar aquelas informações. Abotoe-se direito, soldado, bronqueou o sargento, dirigindo-se a Billy. Desleixo com a farda é passível de punição. Billy arrumou o abotoamento. Quem ensinou você a enrolar as caneleiras desse jeito, soldado? As tiras de tecido tinham sido frouxamente enroladas nas pernas finas de Chad Brownring. Não somos múmias, somos soldados. Com aquelas emergências resolvidas, o sargento pediu que os soldados abrissem as mochilas de combatente para que fossem inspecionados. Eles atiraram dos ombros e abriram. Quando ficou satisfeito, o superior os conduziu em marcha. Eles serpearam por montículos de artilharia, cozinhas de campanha e zonas de apoio para feridos, passando por cavalos vivos e mortos, caminhões e motocicletas. De vez em quando, de forma quase preguiçosa, granadas voavam das linhas de frente alemãs e explodiam, lançando geysers de terra. Um aterrissou tão perto que eles sentiram o impacto. Alguns homens gritaram. Isso não é nada, comentou o sargento. Foi só uma chacoalhada. Vocês ainda estão de pé. Ele apontou. Estão vendo aquela fumaça preta? É uma Jack Johnson. Como pugilista americano, aquele sujeito negro e alto. Vocês vão aprender a identificá-las pelo estrondo que fazem. Logo, paredes de terra se ergueram ao redor deles. Quando era criança, James visitou grandes propriedades rurais antigas, onde você podia percorrer um labirinto de jardim com sebes altas por um penny. Ele os detestava, mas pelo menos eles eram feitos de arbustos floridos, e não é como se os jardineiros do interior atirassem morteiros. O labirinto em que James estava agora parecia infinito. Os corredores escuros tinham curvas abruptas a cada poucos metros, e era impossível saber se estava acompanhando os outros de perto, a não ser que trombasse neles, ou ao contrário. Os corredores estreitos não comportavam 2 pessoas lado a lado, de modo que eles precisavam ficar de costas contra a parede para deixar os padioleiros passarem. O que houve, soldado? O sargento McKendrick olhou para James, que encarava um homem que gemia em uma maca e cuja camisa estava ensopada de sangue. Esse lugar até que é bem quieto. Você vai ver só. Tente não parecer muito espantado, sussurrou Mason. Não ajuda em nada parecer inexperiente aqui. James perdeu o senso de direção. Tentou se recordar dos diagramas que vira no treinamento militar em Étaples. As trincheiras da linha de frente eram em zigue-zague, depois vinham as trincheiras de apoio e as de retaguarda, que eram mais ou menos paralelas. Trincheiras de comunicação corriam entre elas como fios de uma teia de aranha. Atrás das trincheiras de retaguarda ficava uma fileira de canhões manejados por artilheiros. Os pequenos tiros que saíam das trincheiras da linha de frente para a terra de ninguém, com o objetivo de espionar os Jerrys, eram chamados de tontos. E o nome faz diferença? Se uma flor começasse a ser chamada por outro nome, o cheiro dela continuaria o mesmo, certo? E as trincheiras tiravam a carne humana apodrecida, urina e fezes, e cigarros baratos. O corredor fazia uma curva à direita, revelando uma trincheira mais larga. Já não parecia um corredor, era como uma sala de espera sem cadeiras, onde homens sujos estavam em fila para ter uma consulta com um dentista. Alguns soldados tinham usado as mochilas para se esparramar e dormir, e outros, os sacos de areia. O sargento McKendrick falou com eles. Lar docilar, rapazes. Vocês passarão 10 dias aqui, na retaguarda, até migrarem para as trincheiras de apoio. Passados 10 dias lá, vocês irão para a frente de batalha. Depois, se tudo der certo, terão alguns dias de descanso. 30 dias nas trincheiras. Será que ele conseguiria ver Hazel durante o descanso? É claro que... acrescentou o sargento. Se os alemães atacarem, o plano vai para as cucuias. Ele olhou ao redor. Bem, rapazes, sintam-se em casa. Os mais experientes poderão orientar vocês. Eles são da 39ª Divisão também.
Segundo grupo de combate. Podem deitar até a hora do rancho. Depois teremos treinamento com máscara de gás. E foi embora. Os outros soldados se desgrudaram das paredes das trincheiras onde estavam recostados e foram inspecionar os novos membros da alcateia. Sejam bem-vindos ao lar, meus queridos, disse um camarada esbelto. O que trouxeram para mim? Billy, Chad e Mick se entreolharam. James fitou Frank Manson à procura de alguma pista. Maisel tirou um maço de cigarro do bolso. Lata aberta. Billy, Chad e Mick e James ficaram encarando enquanto 5 ou 6 soldados mais experientes se aglomeravam ao redor de Manson para agarrar Wood Beans, dizendo: "Obrigado, parceiro." E "Sabia que você era um amigo de verdade." Lata fechada. Manson embolsou o maço. Os soldados que não conseguiram pegar cigarros não ficaram ressentidos. Chad sussurrou no ouvido de James: "Ninguém nos avisou que precisávamos trazer um suborno." "Meu nome é Frank Manson", disse Frank aos rapazes do grupo de combate. "Como está a situação lá?" "Sossegada", disse um soldado atarracado e de rosto largo. "Bem de Packer. Não vemos muitos Fritz, a não ser nas vigias. E mesmo quando isso acontece, parece que estão de má vontade." Nota de rodapé. Stand down and stand to em inglês. Movimentação que acontecia em ambos os lados das trincheiras, nas primeiras horas do dia ou ao entardecer, por causa da parca visibilidade. Os homens subiam em um degrau com os rifles empunhados e as baionetas armadas, preparados para possíveis ataques. James ficou confuso. "Mas então, o que é isso que estamos ouvindo o dia inteiro?" Os homens do grupo de combate riram. "Qual é seu nome, garoto?" "James Aldridge", disse ele. "De Essex." "Isso aí é artilharia alemã", explicou Packer. "Mas são só os Fritz espirrando uma vez ou outra." Outro soldado deu uma tragada no cigarro. "Espere só até eles pegarem um resfriado." "Mas vou dizer uma coisa a vocês", falou o soldado mais alto e magro. "Alguma coisa não está cheirando bem." Ouviu o adjunto de comando conversando com Fitton. "Fitton?" quis saber James. Várias cabeças viraram na direção dele como se fosse uma pergunta embaraçosa. "O general de brigada Fitton", explicou um soldado cheio de sardas. "O comandante da 39ª Divisão." Adjunto de comando, capitão que auxiliava o comandante, general de brigada, chefe de uma brigada ou, no caso, uma divisão. Aquilo significava que o adjunto de comando auxiliava o general de brigada Fitton. Era assim que James achava que as coisas funcionavam, pelo menos. "A linha de frente do 5º Exército está se espalhando", disse o camarada mais informado. "Eles nos deram muitos quilômetros para cobrir. Estamos esticando ao máximo, e não temos soldados em quantidade o suficiente para defendê-la. É por isso que trouxeram vocês às pressas até aqui." Sam Selkirk, que já tinha experiência, disse: "O que há do outro lado? De quantas divisões os Jerry se apossaram?" Selkirk tinha o rosto parecido com o de um bacê. Era difícil não ficar encarando. "Quem é você?" indagou o rapaz magrelo do grupo de combate. "Sam Selkirk", respondeu o bacê. O outro cumprimentou, balançando a cabeça. "Clive Murandian. Prazer." Ele soprou a fumaça do cigarro para dentro do bolso do casaco. Chad Browning ficou curioso. "Por que fez isso?" "E você é quem?" "Browning. Chad Browning." "Bem, soldado Browning", disse Clive Murandian. "Somos meia dúzia de rapazes fumando. O que acha que vai acontecer se deixarmos a fumaça subir à vontade?" Chad coçou a cabeça. Não sei." "Os Fritz vão saber onde estamos, não é?" Chad pareceu ainda mais confuso. "Está querendo dizer que eles não sabem que estamos aqui?" Os camaradas do grupo de combate riram. "É claro que eles sabem que estamos nas trincheiras, Jerico. Mas se eles conseguirem descobrir pela quantidade de fumaça que vários de nós estamos aqui fumando e à mercê, vai acontecer o seguinte: os bombardeiros vão atirar uma granada bem no nosso colo, ou os atiradores deles vão praticar tiro ao alvo aqui,
na esperança de que alguém coloque a cabeça para fora. Ele olhou para Billy Nutley. É melhor você dar um jeito de encolher, parceiro, se quiser viver até o fim da semana. Billy se curvou, até onde pôde. Ele provavelmente ficaria com uma dor nas costas de matar. Frank Manson baforou no casaco. Morriand, murmurou ele. Disse que escutou o adjunto de comando conversando com Fitnan. Ouviu mais alguma coisa sobre o estreitamento da linha? Clive Morriand deu batidinhas no cigarro para deixar as cinzas caírem. Não, respondeu ele, olhando ao redor para se certificar de que nenhum comandante ou suboficial estava por perto para conseguir ouvi-los. A Rússia está se retirando da guerra. Viraram comunistas e o novo governo quer se desvencilhar da guerra antes que os alemães matem todos os cossacos. E daí? Retrucou Chad. O que um bando de russos tem a ver conosco? Clive olhou para Chad com desdém. Pense um pouquinho, idiota. Os alemães e os russos estão querendo jogar a toalha, certo? Quando eles assinarem o armistício, para onde acha que vão todos os soldados alemães da frente oriental? Acha que vão voltar para casa dar beijinhos na família? Se não voltarem, brincou um homem mais velho do grupo de combate, erguendo as sobrancelhas. Eu vou. Vá em frente, Casanova, provocou Benji. Diga aos queridos Fritz para levarem as irmãs até a frente de batalha para você. Calados, calados, resmungou Clive. Vocês estão acabando com a minha história. Eles vão vir para cá, disse James. É isso que você quer dizer, não é, Morriand? Isso mesmo, gênio. Morriand apontou o cigarro para James. Quem é esse rapaz inteligente? Ah, certo, Jimmy. Então, Jimmy, quão longa acha que a frente oriental é? James deu de ombros. Não sei. Bem mais longa. Você quase acertou. É bem mais longa. Teremos o dobro, o triplo de soldados alemães, com toda a artilharia e os aviões enfrentando a nossa linhazinha do 5º Exército. Acha que vamos durar muito? Frank Manson falou. E o rio Oise? Disse que é bem pastoso, uma defesa natural. Então a linha de frente modesta não me parece tão ruim assim. Os alemães não vão conseguir atravessá-lo com facilidade. Espero que sim. Benji deu uma tragada no cigarro. Mas acreditar nisso me parece tão incerto quanto apostar na profundidade de um buraco. Os americanos estão vindo, disse Mick Weber. Já viu algum sinal deles? Retorquiu Morrigan. Pelo andar da carruagem, eles vão chegar aqui bem na hora do brinde da vitória alemã. Sam Selkirk, o Basset, balançou a cabeça. Vai ser igual a Whippers. Frank Manson, ao ver a confusão dos camaradas, traduziu. Ypres, Bélgica. O que ele quis dizer, disse o soldado Mordian, é que será um suicídio. Nota de rodapé. Cidade belga que foi palco de várias batalhas durante a Primeira Guerra Mundial e que foi quase totalmente destruída pela artilharia alemã. Fim do capítulo. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!